Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Alexandre, falo com vocês do canal Mais Matemática e vamos resolver mais uma questãozinha aqui da EPICAR. Bom, vamos lá na questão. Observe as figuras abaixo, onde a reta T é tangente à circunferência em C', ok? A reta a reta T, ela é tangente aqui no ponto da circunferência C'. Pode-se afirmar que alfa mais beta é igual a. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber qual é a medida do alfa e qual é a medida do beta para a gente poder somar. Podemos pegar em qualquer uma das duas circunferências para a gente poder começar a calcular. Vamos pegar nessa primeira aqui, ó. Bom, nessa primeira questão aqui, eu tenho que determinar esse ângulo aqui. Esse ângulo é um ângulo excêntrico externo. Para determinar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, eu tenho que saber qual é a medida desse arco e qual é a medida desse arco. Então, vamos botar assim, ó, o arco AB menos o arco CD sobre 2. Ou seja, para determinar o alfa, eu tenho que saber qual é a medida desse arco e desse arco. Para isso, a gente vai trabalhar com um ângulo inscrito. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ângulo de 20 graus, ele é um ângulo inscrito à circunferência. Por que que ele é inscrito? Porque ele está sobre a circunferência. Eu poderia ter um ângulo central. Bastava pegar aqui, tá? Mas aí eu teria que desenhar ele ou ter a medida para a gente poder calcular. O que que me dá isso? Esse ângulo inscrito aqui, ó, ele me dá essa medida. Essa medida aqui, ó, é o dobro dele. Ou seja, se aqui vale 20, esse ângulo aqui, ó, ele vai valer 40. Ok? Com isso, eu consigo determinar esse ângulo aqui, ó. Como que eu vou conseguir determinar esse ângulo aqui? Esse ângulo, a gente vai trabalhar com um ângulo excêntrico interno, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo excêntrico interno, ele vai ser o seguinte, ó. Deixa eu botar ele aqui como para vocês, como um ângulo θ. Esse ângulo aqui, ó, é a soma desse arco mais esse arco. Ou seja, então eu vou ter AB mais CD sobre 2. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas eu não tenho esse arco aqui. Mas eu tenho um ângulo que ele me deu. Se eu tenho um ângulo e tenho um arco, eu consigo determinar esse outro. Bom, o ângulo que ele me deu vale 70, ok? Esse arco aqui, ó, eu não tenho. Então, vamos dizer que ele seja x. Mais esse arco aqui, ó, que eu já descobri quanto vale. Isso tudo dividido por 2. Bom, com isso, ó, eu consigo determinar esse aqui, para depois a gente vir para cá. Então, vamos lá, ó. O 2 está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, é 140. X mais 40. Ó, se eu quero descobrir qual é o valor do x, basta eu jogar o 40 para cá e subtrair. Ou seja, 140 menos 40 é igual a x. Ou seja, o meu x vai ser igual a 100. Ok? Já achei qual é a medida desse arco, que vale 100. Com isso, ó, eu consigo fazer essa conta aqui. Ó. Então, eu tenho o ângulo alfa, que é o meu ângulo excêntrico externo, vai ser esse arco de 100, tá vendo? AB, que é esse arco, menos esse arco aqui, CD, que vale 40, dividido por 2. Aí eu tenho 60 sobre 2, e isso vai ser igual a 30. Bom, já descobri qual é a medida do alfa, que vale 30. Falta determinar agora a medida do beta, que vale... Vamos descobrir agora. Bom, deixa eu ver se eu consigo posicionar a figura aqui para poder pegar o cálculo. Bom, vamos lá. Esse ângulo que ele me deu aqui, ó, é um ângulo de segmento. Qual é a medida desse ângulo aqui de segmento? Vamos botar assim, ó. Esse ângulo beta, ele é igual ao ângulo central dividido por 2. Aí você vai falar, ah, professor, mas eu não tenho um ângulo central. A gente vai conseguir determinar ele. Deixa eu só desenhar aqui para você ver o que eu estou querendo. Ó,
saindo do centro, para cá, eu tenho que determinar quanto vale esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo central. Sabendo qual é a medida do ângulo central, eu pego a metade dele e tenho o valor do alfa. Desculpa, do beta, ok? Então vamos lá, vamos construir o que eu tenho. Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice aqui. Se ele é oposto pelo vértice, esse ângulo aqui, ó, ele vale 116, ok? Mas observa, aqui eu não tenho um triângulo. Então, se aqui é 20, aqui é 116, esse ângulo aqui, ó, é o que falta para 180. Ou seja, para determinar esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de y, basta somar y mais 20 mais 116 igual a 180. Ok? Vamos fazer aqui embaixo. Então, eu tenho ó, y mais 20 mais 116, isso tem que ser igual a 180. Então, y mais 136 é igual a 180. Então, y vai ser igual a 180 menos 136. Y é igual a, deixa eu ver aqui, 44. Ok? Bom, para que eu descobri essa medida aqui? Deixa eu ver se apareceu. Apareceu. Para que eu descobri essa medida aqui desse ângulo aqui, ó, que vale 44? Lembra que eu falei do ângulo inscrito? Esse ângulo aqui, o ângulo B', ele é inscrito nessa circunferência. Com isso, eu sei qual é a medida desse arco todo aqui, ó. Esse arco todo é o dobro desse valor. Lembra que a gente fez aqui, ó? Então, aqui era 20, veio para 40. Aqui é a mesma ideia, ó. Aqui vale 44. Esse arco, a serinha aqui, ó, ele vai valer o dobro, ou seja, 88. Só que eu não quero a medida desse arco. Eu quero a medida do ângulo central. Só que, por acaso, esse arco aqui, ó, por acaso, entre aspas, né? Esse arco aqui é a mesma medida do ângulo central. Ou seja, se eu estiver calculando esse ângulo aqui, ó, e tiver esse arco aqui, eles são iguais, ok? Entendido? Então, eu venho para cá, ó. Se vale 88, dividido por 2, vai me dar o valor de 44. Ok? Deu para enxergar? Deu sim. Então, ó, sabendo a medida do beta, que vale 44, volto para cá, ó. Agora é só somar. Ou seja, alfa mais beta, 30 mais 44, que vai dar 74. E é a nossa resposta. Ok, pessoal? Vamos só marcar aqui a resposta. Deixa eu passar assim um pouquinho para vocês poderem ver as opções. Ver a resolução, para ver se ficou bem legível para vocês. Ok? Quem quiser prestar bem atenção aí, dá uma pausazinha no vídeo, aí vocês conseguem visualizar melhor. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Essa aí também foi mais uma questãozinha do Samuel Xavier. Desculpa, Samuel Marques. Já confundi o nome dos alunos. Do Samuel Marques, que ele pediu para resolver. Ele tinha me pedido 3 questões e essa foi a terceira questão. Inclusive, a mais difícil. Mas também gostei. Se tiver mandar mais, pode mandar que a gente vai resolvendo. Valeu, pessoal. Fica todo mundo com Deus e vamos lá. Tchau, tchau.